Bem-vindo, bem-vinda para mais um conteúdo da nossa série Educação em Pauta. E hoje o tema é passo a passo para uma aula de excelência. Como você planeja a sua aula para que ela fique sem falhas, o melhor possível, quer sejam elas online, quer sejam elas presenciais. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa é estabelecer o conteúdo que será dado naquela aula. Então você vai olhar no seu material de trabalho ou em aquilo que foi proposto pela sua escola e você vai pensar qual é o conteúdo. Então eu vou dar um exemplo hoje que o nosso conteúdo falar sobre os mamíferos, ok? Isso a gente está falando lá desde os pequenininhos até o quinto, sexto ano, não importa. Esse exemplo cabe para toda a aula. O planejamento, você pode seguir as mesmas etapas, né, em qualquer aula que você for dar, para qualquer segmento ou qualquer nível de ensino, ok? Então vamos lá. Então, estabelecer o conteúdo que será dado. Então você primeiro vai responder na sua cabeça as seguintes perguntas: qual é o conceito que eu devo ensinar, que eu devo deixar transparente para os meus alunos hoje? Como eu vou dar esse conceito, apresentar esse conceito? Para que serve esse conceito para os meus alunos? Para que eu vou ensinar isso? Como eu vou dar esse conceito, apresentar esse conceito e qual é o tipo de avaliação para essa aula. Lembrando que a avaliação ela não cabe só ao final de um bimestre, de um trimestre ou de uma unidade de ensino dado. Ela cabe para todas as aulas. A avaliação ela deve ser valorizada e deve ser pensada em cada plano de aula. Tudo bem? Então vamos lá. Respondeu a essas questões na sua cabeça, você vai pegar lá o seu caderno ou o seu computador e você vai começar a montar a sua aula. Então, em primeiro lugar, qual é o conceito que eu vou trabalhar nessa aula? Qual é o tema da minha aula? Coloque lá o tema. Então, hoje o nosso tema é classificando mamíferos. Estou dando um exemplo e aí vocês vão colocar para qualquer conteúdo que vocês forem trabalhar. Tudo bem? Segundo lugar, qual é o conceito de mamíferos? E você lá na frente vai explicar, né? Você escreve conceito e conceitua mamíferos. Depois disso, para que eu vou trabalhar esse conceito? Então, por exemplo, para que os meus alunos possam entender e classificar esses animais na cadeia, por exemplo. Enfim. Terceira coisa, como? E aí o como eu vou me deter um pouco mais, que eu penso que é aquele que a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Fiquem atentos. O como diz respeito às estratégias da sua aula, a procedimentos da aula. É como aquele conceito ou como eu vou desenvolver aquele conceito para que ele possa ficar o mais compreensível possível ou o mais inteligível possível para aqueles alunos. Estou falando lá desde a educação infantil até o aluno que você tenha aí na sua sala de aula, tudo bem? Então esse é um exemplo que serve para qualquer conceito que você for dar. Então seguindo esse exemplo dos mamíferos, vou explicar o como, que são esses procedimentos ou estratégias de uma aula. O como é se você vai utilizar um material didático, um livro, se você vai utilizar um trecho de um vídeo, se você vai utilizar imagens, se você vai utilizar um plano de fundo como um mapa onde você vai demonstrar onde alguns animais mamíferos vivem, o habitat natural deles, você vai pensar nesse como. Nesse exemplo que eu vou dar hoje, eu vou falar de imagens, tá? Então, você professor, vamos supor que seja uma aula para quarto ano, tudo bem? Então, você vai levar imagens de animais, mamíferos, aves, terrestres, aquáticos, enfim, você vai levar imagens de uma série de animais. E você vai apresentar essas imagens para os seus alunos. E você pode ir perguntando para eles: quais desses animais vocês acham que são mamíferos?
você já está pensando junto com seus alunos sobre os conhecimentos prévios daquele assunto, daquele conceito. Lembrando sempre que trazer os conhecimentos prévios dos alunos para cada aula, para cada novo conceito é essencial. Por quê? A gente parte do princípio de que o aluno sabe, que ele sempre sabe alguma coisa. Então, dentro daquele conceito, o que é que o meu aluno traz de conhecimento? O que é que ele sabe? Mesmo que aquele conceito seja novo para aquela turma a ser apresentado, mas provavelmente terá um aluno aí que já tem esse conceito pronto, outros que saibam algumas coisas e outros que tenham muitas dificuldades ou que nunca ouviram falar, certo? Mas lembrando sempre desse início da aula, desses procedimentos, está colocado lá, pautado, que isso é algo que você tem que fazer. Verificar os conhecimentos dos alunos a respeito desse novo conceito ou desse novo conteúdo que você vai apresentar nessa aula, ok? Então vamos lá. Verificou os conhecimentos prévios, você vai conversar sobre esse conceito de animais mamíferos. E você vai, dentro dessa apresentação de imagens, você já pode colocar um pouquinho sobre algumas características desses animais que você está apresentando. Então, por exemplo, se você mostra lá a imagem de um gato, quem conhece esse animal? Onde vocês acham que ele vive? Existe só o gato doméstico ou existe o gato selvagem? Qual é o habitat deles? Como eles se reproduzem? Como nascem os filhotes? Do que é que eles se alimentam? Você pode fazer esses questionamentos e os alunos vão respondendo, certo? Esse é o como, são estratégias, são procedimentos, ou você pode ler lá um pequeno trecho do livro. Gente, lembrando que aulas online, ficar lendo é extremamente chato. Então, assim, o que é que você pode fazer para que as suas aulas sejam mais atrativas? Porque é muito cansativo, tanto para a gente quanto para o aluno que está assistindo em frente a uma tela, quer seja do computador, do seu laptop, de um celular. Então, tornar as aulas dinâmicas e atrativas é fundamental nesse momento em que está todo mundo extremamente cansado, né, e muito esgotado com tudo isso que a gente tem vivido. Lembre-se disso. Bom, então você precisa que os alunos façam alguma atividade no livro didático ou no material que você vai distribuir. Então, se você precisa que os alunos façam ali naquele momento, sempre pensar que as nossas aulas têm um período para terminar. Se for pelo Zoom, por exemplo, a gente tem de 30 a 40 minutos. Então, estabelecer no conceito eu vou levar 3, 4 minutos, nessa troca no conhecimento prévio eu vou levar 10 minutos. Ah, tem que ser contado? Se você tem um tempo correndo em que a sua máquina vai desligar, em que o tempo vai acabar, é necessário sim a gente se organizar nesse tempo, tá? Uma coisa que você pode dar nesse momento também é solicitar que os alunos façam uma pesquisa sobre aquilo que foi apresentado, sobre os animais mamíferos, sempre pensando que nem todas as crianças têm um suporte da família em casa. Então é necessário que você dê um tempo de 3 a 7 dias para que eles possam fazer pergunta ou ligar para alguém que possa ajudá-los a responder ou fazer uma busca em casa dessas respostas e que ele possa ter um tempo aí considerável para fazer essa pesquisa. Então você pode, dentro dessa pesquisa, perguntar, por exemplo, dentre os animais mamíferos que você viu nas imagens apresentadas, escolha um. E você vai fazer uma pesquisa sobre ele para apresentar daqui uma semana na nossa próxima aula de ciências, por exemplo. Então, qual é o nome desse animal? Onde ele habita? Qual é o habitat natural dele? O que é que eles comem, né? Do que se alimentam? Como é que eles se reproduzem? Como nascem esses filhotes? Então essa é uma pesquisa e no final dessa pesquisa eles podem colocar lá o que acharam mais interessante dentro desse material pesquisado. Essa é uma ótima dica de pesquisa e que você pode colocar aí qualquer outro conceito ou qualquer outra sugestão em relação ao conteúdo que você tenha planejado para os seus alunos.
Ao final disso, independente das crianças terem que dar essa devolutiva dessa pesquisa numa outra aula, uma semana depois, é necessário que nessa aula também tenha um pequeno momento aí para que você faça a avaliação do que for trabalhado. Como assim? Você vai perguntar. Então, o que é que vocês acharam dessa aula? O que é que vocês sentiram que foi mais importante? O que vocês aprenderam? Isso é uma avaliação. A avaliação nem sempre precisa ser perguntas e respostas escritas, ou um questionário, ou algo que tenha que dar uma devolutiva em termos quantitativos. A melhor avaliação é aquela em que você de fato percebe, em que há uma interação, em que há um momento de aprendizagem e que o aluno possa dar essa devolutiva para você, ok? Então essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, dê um joinha, passem para amigos que precisam e coloquem aí outras sugestões de aulas ou dificuldades que vocês estão tendo para que eu possa ajudá-los com a minha experiência. E se eu não souber, eu vou procurar saber para que eu possa ajudá-los também, tá bom? Um grande beijo, até a próxima quarta. Fiquem bem.